Sejam muito bem-vindos à nossa live especial sobre as novas regras da NR1 e como elas impactam o dia a dia do RH e da segurança do trabalho das empresas. Eu sou Fernanda Miranda, sócia responsável pela área trabalhista do escritório Duarte Tonetti Advogados e junto com a Débora Fichetti, coordenadora do Consultivo Trabalhista, nós vamos conversar hoje sobre esse tema. Já comenta aqui no chat de onde você está nos assistindo. Em qual área você atua? RH, segurança do trabalho, jurídico? É o dono da empresa? A gente vai adorar te conhecer. Pode também usar esse espaço para fazer perguntas, que a gente vai respondendo no meio desse bate-papo. Tudo bem, Débora? Claro. Como eu já mencionei, hoje a gente vai falar sobre uma mudança importante que entra em vigor agora, em maio de 2025, e que pode gerar penalidades altíssimas para as empresas que não estiverem preparadas, que não se adequarem para isso. E eu sei, todos nós sabemos, que é muito difícil para as empresas acompanharem tantas mudanças, e não são poucas, né? O RH, inclusive, precisa seguir regras da convenção coletiva, ele precisa seguir regras dos acordos coletivos, da Constituição Federal, da CLT, das normas, Spark. aliás, das normas regulamentadoras, que são as chamadas NRs. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de saber, Débora, que você ajudasse a gente, assim, com todos que estão nos assistindo, o que é uma NR? Para que serve isso? Primeiro, bom dia a todos. Bom dia aos que estão nos assistindo. Bom, como a Fernanda falou, a questão das NRs já vem sendo falada há algum tempo, mas agora eu acho que a situação se tornou muito mais emergencial para Só se se fala entender. disso, Só né? se fala disso. Vamos entender um pouquinho do histórico, para a gente poder chegar no ponto da alteração da NR1. O que são normas regulamentadoras? Elas surgiram, na verdade, elas começaram em 78, não é algo novo. Porque antes não existia uma regulamentação de segurança dentro de uma empresa. Segurança para os empregados, né? Então, em 78, eles começam a desenhar a estrutura, a desenhar o que seriam normas regulamentadoras, que nada mais são do que normas de segurança. E no decorrer das décadas foram surgindo cada vez mais normas e cada vez com mais nível de detalhamento. Então, quando a gente pensa em NR, pensa o quê? Em laudo de ambiente, né? Um ambiente seguro. Exames médicos. De onde vieram os exames médicos, né? Obrigatórios, periódico, admissional. NR. De onde vieram os EPIs, né? Os EPIs que têm que ser utilizados. Normas regulamentadoras. Então, isso foi acontecendo no decorrer das décadas. Bom, aí a gente chega em hoje, né? Que a gente tem normas que a gente tem que cumprir, que vão desde o ambiente até a saúde do empregado, até a segurança, seja a segurança individual ou a segurança coletiva, tá? Então, no final das contas, o que a gente tem que lembrar é que a cada ano que passa, eles tentam fechar mais o cerco para que a segurança aumente. E um detalhe importante: para quem se aplica NR? Para todo mundo. Quem tiver um empregado, 100 empregados, 1000 empregados, está dentro das NRs. Inclusive, todas elas iniciam dizendo para as empresas com empregados. Mas eu tenho um, tem que cumprir. Eu tenho 1000, tem que cumprir. Dentro da sua faixa, lógico, mas todas têm que cumprir. Isso é matemático. Curioso que você comentou assim, quando se pensa em NR, se pensa, até ontem a gente só pensava em NR12, né? A gente trabalhou muito essa questão, se falou muito, mas eu nem vou entrar a fundo, porque isso aqui é um assunto para uma nova live, a gente ficaria aqui horas falando sobre ela, Sim. que também não depende de número de empregados, mas de segurança, de maquinário, né? E puxando o gancho do que você comentou, ano a ano, a gente tem visto o aumento de afastamento de empregados indo para o INSS. Aliás, o Brasil é campeão de adoentados, de Sim. afastados, de inválidos relacionados ao trabalho. Não também muito recente, que acho que você até comentou dessas mudanças, a gente vem de uma alteração, de um cuidado maior, tanto que houve uma revisão da classificação das doenças, né? A gente incluiu o burnout agora, em 2023, como uma doença do trabalho, uma Sim. doença totalmente relacionada ao trabalho. O INSS está de olho, né? Está com uma lupa nas empresas, olhando quem está adoecendo os empregados, inclusive cobrando de volta esse custo que está dando, né?
Diante de tudo isso, e já que a gente só fala agora, esqueceu-se um pouco da 12, só fala da Aham. NR1, o que que ela trouxe de alteração? Qual é a atenção que a gente tem que ter nela? Sim. Pensando também no histórico, a NR1 até uns anos atrás, até 2019, por aí, ela só dava uma introdução às NRs. Então era uma NR pequenininha, sem relevância, e Pouco a se falava, né? não, na verdade ninguém falava, né, as bolas da vez sempre foram a NR4, que é o SESMIT, a NR6, que é a de EPI, a 12 de máquinas. Bom, aí eles revisam a NR1 inteira e colocam ela com uma estrutura das demais NRs. Então já lá atrás começou uma mudança, você falava, opa, quando eles reestruturaram todas as NRs, a 1 passou a ser mais importante. Por quê? Antes, quando eu falava em ambiente, né, em risco ambiental, eu ia para 9, PGR, que na época era o PPRA. E aí eles reestruturam a 1 e colocam toda a base na 1. E aí vem um ponto a mais. Quando a gente fala em NR, eu acho que a maioria dos que estão assistindo a gente pensam em quem? A ANR, então, é com o meu técnico de segurança, meu engenheiro de segurança e meu médico do trabalho. Ok. Só Historica... eles? Historicamente, eram mais esses três que cuidavam de tudo. Nós, como jurídico, acabávamos atuando em algumas pontas dentro da estrutura, mas 99% de toda a conversa de NR era para essa turma da segurança e saúde do trabalho, certo? Certo. Bom, só que, então, até porque, por exemplo, se você ia falar em EPI, nós, como jurídico, por exemplo, nós não conseguiríamos avaliar dentro de um ambiente de risco ou não risco qual EPI, como usar. É, a gente não faz medição, né? Isso Não, ficava para são os engenheiros, profissionais, para os médicos, porque em né? tese são esses profissionais especializados que cuidam disso. É, não é o Pois know-how é. do jurídico. E aí, com a NR1 mudada, que não começou agora, também eu vou falar um pouquinho disso, começa a ter um envolvimento muito sério de RH e jurídico. Você fala, poxa, por quê? Ué, porque mudaram as bases, mudaram as formas de se enxergar, né? É, todos esses profissionais continuam 100% atrelados em todas as NRs e principalmente na R1, que inclusive é a nossa conversa de hoje. Mas, além de eu ter o técnico de segurança, o engenheiro de segurança e o médico do trabalho, agora eu não tenho como não envolver RH e jurídico. Por quê? Porque como a partir de agora eu comecei a ter uma ampliação de olhar da NR1, eu acabo envolvendo essa turma também. Vou explicar. Eu A, acho que eu acho é, que eu já sei onde você vai chegar. 2022. Era o que eu imaginava. Eu não sei se todos que estão assistindo a gente sabem, mas a primeira alteração grave, delicada e que impacta para todos vocês foi em 2022. 2025 também é. É que 2025 fecha o cerco, mas 2022 começa a fechar o cerco com o quê? A inclusão da NR1 da questão de assédio. O que aconteceu em 2022, então? A NR1 sofre uma alteração de redação e determina que a CIPA tem que estar. Primeiro menciona o assédio, que até então nunca tinha sido falado, então questão de saúde mental nunca tinha sido tratada em nenhuma norma regulamentadora. Na verdade, em nenhuma norma trabalhista, assim, de forma específica, né? Só que daí em 2022 entra o assédio. E entrou essa discussão também. Quem vai olhar isso, né? Porque na ANR eles colocam o quê? Que, o assédio tem que ser tratado pela CIPA. Primeira pergunta, que na época choveu de perguntas, né, pra gente sobre isso. Não tinha, assim, não tinha dia que a gente não falava com 10, 20 clientes falando: o que eu faço? A minha CIPA vai ter que tratar o assédio? E vamos lá. O assédio é um assunto super sério. E a CIPA, lógico, ela tem toda a função dela. O que é a CIPA, tá? Para quem não sabe, é a Comissão de Prevenção a Acidentes. É interna da empresa, né? Quando chega em 2022, eles mudam até a terminologia da CIPA, incluindo a prevenção de assédio. E aí as perguntas que choviam eram quais? Tá, então minha CIPA vai ter que tomar a frente do assédio? E o que a gente fala? O que a gente falava e continua falando? Não, a CIPA ela é uma ferramenta para que consiga trazer o assunto assédio. Agora, se você tem um caso de assédio na tua empresa, você concorda que a CIPA, na verdade, acaba não fazendo um papel necessário estratégico, porque o assédio é uma situação em que tem que ser tratado pelo RH, pelo jurídico, pela diretoria, por uma comissão de assédio. Tem que ser uma equipe específica para esse fim, E nós concorda? falamos muito disso na época, né? Eu acho que Muito. muitos que estão aqui, que já nos acompanham, que
participa das nossas lives, viu? A gente trouxe psicólogo, a gente trouxe Várias terapeuta, palestras e trouxe lives, sim. RH, tudo para explicar como funcionaria, porque já existia, né, sinais de mudanças que viriam mais pesadas, e é o que você disse, 2022 incluiu assédio, 2023 burnout, que também a gente falou muito sobre o assunto. Porque até então o burnout também existia como CID, mas não estava categorizado como doença do trabalho. E olha que sério, a partir do momento que o médico coloca como doença do trabalho, não se discute mais. Foi aqui, não foi, Na teve, não dúvida, teve, você já entra, a empresa já entra errada, sim, já entra como a causadora daquele problema. sim. Olha como é complicado esse assunto, né? E aí agora, Então, e aí agora sim, assim, para contextualizar a história do assédio, que é a primeira pitadinha de alteração que vem e que já está mais do que consolidada, tanto que a gente vem recebendo nos últimos anos, desde 22, muito mais fiscalizações, muito mais Ministério Público relacionado a assédio, muito mais. Por quê? Quando a gente falou do assédio, uma das obrigações da empresa era possuir treinamentos de assédio. Tanto que canal de denúncia, a gente treina, veio nossa, a gente fazendo vem fazendo, né? diversos, mas por quê? Se tornou obrigação legal. É. E aí, assim, as empresas não conseguem fugir. Então, assim, ou a gente, como jurídico, faz, um RH faz, mas a gente vem ministrando muito porque se tornou uma obrigação legal lá em 22. As empresas até faziam na semana, né, na CIPAT. Agora não, a frequência tem que ser maior, o olhar tem que ser maior. Ainda fazem, só que como a coisa ampliou, a gente não pode mais falar que é um assunto que dá para ser tratado em 5 minutos, que dá E para uma ser única tratado em uma vez no única ano. vez. Não, até porque não dá. Porque existe a obrigatoriedade da conscientização. Eu só vou fechar mais uma questão sobre o assédio, a gente vai falar da NR1 em si, da alteração de agora. Ela tá dentro, Tá, dentro. tá, mas foi lá em 22, mas foi onde começou a história. Mas para você ver o grau de importância disso, muitas das empresas tinham uma preocupação com os riscos psicossociais, que é o que vai entrar, mas que começou com o assédio, de uma forma mais leve. Tá, a gente tem que se preocupar tudo, mas não existia um investimento real em cima disso. Tá, vinha um caso aqui, a gente tratava aqui. Vinha um caso ali, a gente tratava ali. Como Vou até mais além. Hoje, você não fala muito, eu adoro essa sua frase, que é assim, hoje no processo trabalhista, o assédio moral é a batata frita. Sim, Quando você vai na lanchonete, pede um lanche e fala, batata frita acompanha? é, O advogado faz isso. Então, hoje é muito raro você receber um processo, aí vem um processo de insalubridade e pede assédio moral. é isso aí. E assim vai. Quer dizer, isso já era no passado, e com a história da NR ter mudado em 22, trouxe mais. E aí, lógico, o judiciário mudando com as questões de assédio. Ministério Público mudando, indo muito. As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos também, né? Então, como elas estão mais conscientes, elas vão atrás. Para você fazer uma denúncia no Ministério Público, você entra no site dele, você nem precisa ir lá. É. Ministério do Trabalho, você pode ir no sindicato, o sindicato oficia, ou o próprio sindicato te fiscaliza. E aí você vai criando essas informações, porque hoje em rede social você vê isso o tempo inteiro. A gente vê o tempo E inteiro. também é perigoso, né? Porque a gente vive, a gente pode falar isso com muita propriedade, que a gente vive dúvidas, a gente esclarece dúvidas dos nossos clientes que surgiram de informações equivocadas. Muito. Então, às vezes, a publicidade não é Nem sempre profunda ou nem sempre é com a interpretação correta da legislação, né? Então, às vezes a informação, ela te causa até um prejuízo se ela não for bem dada. pelo que você falou, às vezes por eu ter uma informação rasa, assédio, existe assédio, temos que nos proteger contra assédio, mas se fica raso, você acaba caindo na vala comum de recebe empresas que recebem N denúncias, e que aí você vai ver, não existe isso, existe o quê? Um poder hierárquico, existe um poder de direção que está lá atuando normalmente, mas que a pessoa, às vezes, por alguma razão, está incomodada com aquilo e ingressa. Nem sabe, né? Não, e aí vem a alteração de agora, que é todo esse histórico, só que agora consolidado. Então, por isso que eu quis fazer esse histórico do assédio, Não, porque é onde a gente chega hoje. muito interessante, importante até entender, né? Que quando a gente batia lá atrás, já falando do assédio, a gente não tinha certeza, mas já imaginava que A algo coisa ia aumentar. acontecer, né? É, Porque a mudança vem vindo há muito tempo, muito. desde o e-social, né? Tudo isso vem alterando, tudo eletrônico, essa autofiscalização. Eles estão
tá difícil hoje. E a Já não pandemia era e a fácil, tá pandemia acho difícil. que deu uma pitadinha a mais, né, Deu. porque na pandemia, como as pessoas ficaram muito, às vezes, trancadas, tudo, muitos dos casos, às vezes, de doenças mentais nem estão relacionadas diretamente ao É, trabalho, mas acabaram sendo atreladas de uma forma ou outra. é. E aí vem a NR1 agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente está falando muito, VNR1 agora, mas as obrigações já existiam. Eh, Como já existiam e a gente sempre falou que as empresas, ainda para uma defesa processual, ou seja, para não ter uma fiscalização, ou se tiver a fiscalização, ter a documentação certa, ela sempre precisou ter os laudos, ela sempre precisou do acompanhamento de uma equipe que fosse avaliar, na época, somente Aham. isso, né? A iluminação, a Ruído, temperatura, o ruído, ergonomia. era isso. Sim, Mas ela já tinha um laudo, ela já já. tinha esse PGR. E agora, ela vai ter que alterar esse documento, ela vai ter que fazer uma nova avaliação? É, agora que a coisa começa a ficar séria. Quando entra agora dia 26 de maio, o marco é 26 de maio, é onde as empresas precisam estar adequadas, em tese, com a NR1. Uhum. Trouxe nessa redação a informação de que é fácil, necessário e obrigatório a análise de riscos psicossociais. Então vamos lá. Primeiro, o que é risco psicossocial? Eu ia te perguntar isso, porque olha só, já é difícil de falar, quase um trava-língua, né? Imagina, e assim, se hoje a gente já não consegue, porque para mim é extremamente subjetivo dizer o que é o assédio, né? A gente consegue dizer algumas situações que podem ser caracterizadas, mas a gente leva em consideração outras N, né? O timbre da voz, a forma como fala, o jeito que, né? E outra situação bem complicada que eu vejo que os empresários, o RH têm enfrentado são as gerações trabalhando juntos, né? Sim. A gente tem aquela geração Percepções diferentes de um mesmo de que eu sempre fato. fiz assim, foi É, assim que minha empresa cresceu, foi sim, assim que eu construí isso, que foi, muitas vezes é o avô, né, agora já está o filho, já está o neto sim, gerindo a empresa. E essas 3 gerações, que estão acostumadas com situações diferentes, trabalham juntos sim, e têm interpretações diferentes. totalmente. Isso não pode, não dificulta a gente até entender o que seria esse risco psicossocial, né? Existem padrões, então, sim. Ele é menos subjetivo do que parece dentro de uma estrutura corporativa, mas ele tem essas nuances subjetivas. E aí que entra muito, por isso que eu falei, o RH, por exemplo, muito mais envolvido. Porque quem cuida, assim, eu falo que o RH é o coração das empresas, nossos grandes parceiros do dia a É. dia, os RHs. E o RH é o coração da empresa. Ele lida com gente de verdade, né? O financeiro lida com números, a gente tem o comercial que é as vendas. O RH é a alma. E assim, por isso que eu falei, existe um subjetivo nisso, mas existe uma parte que é bem matemática. Por exemplo, alguns excessos. Então vamos entender primeiro o risco psicossocial. Ele nada mais é, por isso que a gente falou tanto do assédio, ele acaba sendo a evitação do assédio, primordialmente. Então, lá atrás, eles põem o que é assédio, agora eles dizem, ó, informem os riscos psicossociais. Quais seriam? Aqueles que, de alguma forma, prejudicam a saúde mental dos empregados. Puxa, mas como que eu avalio isso? Na verdade, tanto dá para avaliar que existem levantamentos no dia a dia de uma empresa. Por exemplo, se eu coloco um empregado para trabalhar 16 horas, 7 dias por semana, é fato que essa pessoa, em algum momento, vai desenvolver uma doença mental, seja uma depressão, uma ansiedade, um burnout, o que quer que seja, concorda? Então, a ideia do psicossocial aqui é evitar os excessos, que na verdade nunca foram mapeados formalmente. Tem como a gente dar exemplos para quem está nos assistindo entender um pouco melhor, ou até pensar: "Será que isso acontece na minha empresa?", para fazer uma autoavaliação Os excessos de de jornada, jornada, de de cobrança. cobranças, a forma como você lida no dia a dia com uma equipe, quando você é gestão, ou até com os colegas, a questão de determinar, por exemplo, atividades que a pessoa não tem competência, e mesmo assim eu exijo que ela entregue um X, sendo que ela não tem ainda competência para tal, perseguição, Uhum. gritos.
Mas assim por diante. Mas aí, entrando para o PGR mesmo, quando a NR1 coloca o risco psicossocial, ela coloca expressamente, tá lá escrito, que a partir de agora tem que constar risco psicossocial no PGR. Puxa, mas até ontem eu colocava, por exemplo, que se eu ia lidar com uma substância química X ou com gás, eu tinha que usar máscara, eu tinha que usar um EPI, ou era uma máquina com ruído, eu tinha que usar protetor auricular. Então, até aí estava fácil, porque aí é tão mais matemática a análise, né? Por isso que eu falei antes, técnico de segurança, engenheiro e avaliar. Só que agora, como eu tenho que colocar o risco psicossocial, eu vou ter que avaliar a mente, eu vou ter que avaliar a atitude. E isso vai ter que constar expressamente no laudo. E agora? Vejam que não é uma coisa, olha, a gente poderia ficar aqui fácil, umas 8 horas falando sobre a questão do risco psicossocial, sobre a questão de como colocar no PGR. Você vê, é um assunto muito vasto. Hoje a ideia é a gente pelo menos colocar todo mundo na mesma página de o que é alteração para que ela veja o que eu tenho que fazer, a grosso modo. Você deu como exemplo, falou várias vezes da grande jornada, da jornada mais exaustiva, da cobrança, de um trabalho, né? E isso já vem sido discutido, inclusive no judiciário, não só como pagamento de horas extras, mas também como indenização por dano existencial. Exato. Veja, muitas vezes, não se avalia todo o problema que isso causa. Então, a pessoa trabalhar 17, 18, 20 horas, você está afastando ela do convívio da família. Ela Sim. participa do aniversário de um filho, ela não consegue estar na reunião, muitas vezes até do Natal, ou de qualquer data importante para eles, fazer um curso, um estudo, não consegue acompanhar nada. E ganham, né, processos assim, Ganha, porque ganha. comprova-se pelo controle de ponto, por exemplo, pelas faltas de folgas e assim, Testemunhas, né, a várias, entrada e e-mails, saída do edifício, WhatsApp. login, o WhatsApp agora, né, condena tudo. É, Então existe isso. Mas aí, aonde vem? Tá bom, então o que que eu preciso? Primeiro, eu queria te fazer fazer mais uma provocação, assim, com o pessoal que está assistindo a gente, que você não colocou, mas eu acho que também é importante, e nós já discutimos sobre isso, que também pode ser um risco, o feedback. nossa, isso é muito delicado. A hora de dar o É, feedback, o cuidado, a gente sempre falou, isso aqui pode falar também com muita experiência, que muita situação de dano, de assédio, de indenização é gerada no momento da dispensa do empregado. Às vezes está tudo bem, mas na hora da dispensa, o não acolhimento sim, pode gerar essa indenização. Porém, hoje se fala muito em feedback. muito. Se, como você bem colocou, que tudo que é vídeo, Instagram, a gente vê falando de feedback, Sim, mas nem todo mundo sabe dar um feedback. sim. A gente tem os dois excessos, né, às vezes. A gente conversa muito internamente, né, que o feedback ele faz toda a diferença para o bem e para o mal. Primeiro, se a gente pensar bem, 80% dos processos trabalhistas envolvem mágoa e não direitos, já começa daí, né? E por quê? Porque realmente, isso a gente fala para os clientes o tempo inteiro, porque é verdade, quando você gera uma mágoa no empregado, ele pode até ter recebido quase tudo, ele vai brigar pela migalhinha que faltou. E às vezes até não é pago tão certinho, mas ele gosta tanto da empresa, no final a relação era tão boa que ele vai embora feliz. E o feedback está muito atrelado a isso. Porque quando a gente fala, a gente nunca sabe a percepção do outro quando está ouvindo. Então, assim, a inteligência emocional na hora de você dar e de você receber o feedback faz muita diferença. A comunicação não violenta, né, tem Sem que ser, ruído. muito claro. É porque daí, assim, se você tem excesso de feedback, você acaba sufocando a pessoa do outro lado. É. E nem dá, né. Não. Eu vou dar exemplo de mim, que outro dia a Nossa. gente conversando, né. Eu não consigo com a equipe toda, com todo mundo que acabo lidando dentro do escritório, ficar o tempo todo: "Débora, tá certo. Zé tá certo, fulano tá certo", não. A gente já tem até alinhado, foi muito legal isso aqui, quando realmente extrapola, mas que se tiver alguma coisa para alinhar, a gente vai chamar Sim, para alinhar. sim. Se não chamou, é porque segue o jogo, porque tá funcionando É e está isso. indo muito bem. É isso aí. Será que não falta também esse combinado entre empresa e empregado? Porque eu não posso também a Sim. cada ato dele, Não. e às vezes ele tá Por esperando, por né. isso que eu falei dos excessos.
quando a gente fala no risco psicossocial de entrada na NR1, o feedback acaba sendo um deles. E por isso que ele acaba sendo tão importante, mas não pode ser exaustivo. Por quê? Vamos entender um pouquinho só da estrutura do PGR hoje, para quem não conhece tanto. O PGR ele vai listar os riscos ambientais da empresa, não vai? Vai. Legal. Aí, listou os riscos. Aí ele hoje lista ruído, tal função, tem, não tem, quantos decibéis, algo assim. Ou Vai no entrar LTCAT na também vai. câmara fria, tem que Tem que colocar colocar jaqueta. jaqueta, tem que trabalhar, dependendo do lugar, costura, tem que ter bota e assim vai. Quando a gente vai entrar agora com risco psicossocial, a primeira coisa que as empresas estão pensando, e onde eu ponho isso? No mesmo lugar que você vai pôr os outros riscos. Só que o técnico de segurança, ele é bom em avaliar quantitativo, assim, né? O gás, o ruído, sei lá o quê. Quando você vai falar de um problema de ambiente de calor, de algo assim, a mesma coisa. Avaliação com a maquininha. Quando eu vou falar do psicossocial, do risco psicossocial, aí eles não têm conhecimento técnico suficiente para fazer essa inclusão. Só que olha a bagunça que vira. Os laudos continuam sendo os mesmos. Sempre foram feitos por essa turma. E agora eu vou ter que envolver quem? RH jurídico, para falar assim, tá, e por onde eu caminho com isso? Às vezes até psicólogos, porque nem sempre no RH Muito, é tem um psicólogo. né? Tem muitas empresas que Sim. estão aqui acompanhando a gente. O RH é formado por, Sim. ou possuem, mas nem todas, Nem né? todas. E aí vai ter que ter inclusão disso. E aí começa a complicar a vida. Por quê? Quando a gente fala do PGR dentro dessa alteração, ó, eles colocam que tem que fazer uma alteração, tem que fazer uma avaliação de laudo a cada 2 anos, ou menos. Ou menos como? Aí eles Olha listam. isso. Não, e eles listam na norma. Eles falam assim: riscos residuais. O que é um risco residual? Pena É que a alguma gente coisa que eu não não vi antes, né? consegue, Débora, ver aqui quem está participando, É. porque acho que perguntaria, alguém aqui leu a norma? É. Sabia que tem É. isso, né? Pra gente ver quem levantaria a mão. Quando a gente está em palestra com o pessoal, a gente consegue interagir e entender em que momento eles estão, né? Exato. Então aqui a gente tem que falar partindo do zero, todo mundo igualando todo mundo. Ninguém sabe exatamente para onde correr ainda, mas, por exemplo, risco residual, inovações tecnológicas. Pode ser talvez um canal de denúncia? Talvez, mas pode ser que tenha mais. Na verdade, é aquela história, né, também. Isso aqui é algo estático, mas a gente fala muito uma frase batida que para cada doença um remédio. Então, para cada empresa, vai ter um tipo de inovação tecnológica, vai ter um tipo de risco residual. Então, vai ter que ter uma avaliação de cada empresa para entender qual é qual é o perfil da empresa. 2, o que ela tem de riscos reais psicossociais? É uma empresa que tem uma estrutura já de um ambiente mais tóxico, é mais tranquilo? Vocês fazem treinamentos com Tem eles? ação, já existem ações, né, judiciais pleiteando algum Qualquer tipo de tipo, indenização em relação a burnout, dano, né? dano existencial, Assédio, assédio. assédio moral, assédio sexual, também está Exato. dentro, né? Então, assim, e o PGR pede isso. Então, como que a gente vai colocar? O que vai ser colocado? Porque os itens são esses, ó, risco residual, inovações tecnológicas, ineficácias, e aí um ponto interessante, doenças ocupacionais. Então, vamos partir do Então, o princípio... burnout já está aí. E a avaliação de atestados? É importante. A empresa normalmente vai lá, recebe o atestado, faz a somatória, na pior das hipóteses, para ver se dá INSS ou não dá, Se e vai meio engaveta. afastar ou não, né? Agora, Mas e se você começa a ter um CID 41? Clássico dos advogados trabalhistas hoje é a ansiedade, né? Não nós, advogados ansiosos, mas o mundo corporativo, apesar que a gente também, né? mas pula essa parte. Quando você fala hoje das doenças mais comuns nas empresas, assim, da nossa experiência, né, do dia a dia, a ansiedade é o que mais, eu acho que é o que mais... A gente decorou que é o 41, de tanto que a gente ouve falar. E aí, não é a nossa área, né? Não tem nada a ver, não é o know-how Só médico. que hoje, quando a empresa recebe um atestado, que é de qualquer coisa psicológica, existe às vezes, para algumas das empresas, aquelas que são mais conscienciosas, elas começam a avaliar. Por que será que está aparecendo isso? De onde vem isso? Vem da cultura da minha empresa, vem de um exagero do empregado, porque também existe a outra situação. Quer dizer, eu tenho também o problema de que, às vezes, existe o exagero do outro lado. Mas, como que eu avalio isso? Com acompanhamento. Só que até ontem, o acompanhamento dessa parte para laudos de segurança não existia. Existia um controle interno para não ter passivo, para tudo isso. Só que agora se soma um PGR pedindo que você coloque essas informações e mais. Sabe no PGR, o finalzinho, que tem o plano de ação?
que tem que ser ticado, Aham. o risco psicossocial vai ter que estar lá. O que que você está E o que que eu fazendo tô para pondo evitar? e mais, o que que eu tô colocando, o que que eu tô cumprindo, qual é o meu plano de ação estratégico. Sabe que diante disso tudo, a gente já tem recebido lá no escritório, né, você está à frente do consultivo, mas a gente sempre discute, então você sabe disso, ações já pleiteando indenização em face do burnout. Então os médicos já Muito. testaram, né. O que é muito complicado, porque é novo, nem o judiciário ainda sabe ao certo como lidar, Sim. vai depender também de uma perícia, Mas vamos lembrar que, a né. princípio, a empresa já entra perdendo. Porque como está designado como doença do trabalho, Ela já entra errada, né. a empresa vai ter que provar que não Que era. ela não causou isso, que enfim. Exato. Mas a minha dúvida é até outra, que eu acho que pode ser que alguém esteja pensando, então acho que vale a gente falar. Se chegar um processo, se eu receber um atestado de burnout, eu tenho que mudar meu PGR? Porque antes eu não entendi ele como um problema, eu nunca tive esse caso, então eu não constava isso no meu programa de gerenciamento de riscos. Agora eu vou ter que mudar? É, não querendo assustar as empresas. Mas já assustando, né? Vai, mas não porque tá na norma. Ela coloca que toda vez, porque existem as regras do PGR agora com essa situação. E aí ele fala o seguinte: o laudo é a cada 2 anos ou quando houver qualquer alteração. Essa alteração, que daí seria por um período menor, um deles é isso. Se eu tiver um caso de doença do trabalho relacionada à questão psicossocial, eu vou ter que adequá-lo se eu não tiver. E quando demonstrada que não há eficácia. Imagina o seguinte, aí vamos criar uma ordem lógica. O PGR coloca que qualquer alteração que eu tiver dentro da empresa, eu tenho que fazer alteração no laudo? Se eu começo a ter um burnout aqui, outro burnout ali, e atestados que apareçam como burnout, naturalmente eu tenho que adequar meu PGR a isso. Aí vira um comitê, e vira mesmo. Engenheiro de segurança, técnico de segurança, RH, jurídico, para analisar o que pode estar acontecendo na empresa para ter tanto burnout, para a gente conseguir fazer uma adequação em laudo e adequação, porque a norma também fala em ineficácia. O que a norma entende? É que assim, a norma é algo fria, né? A norma é fria. Aonde a coisa vai ter desdobramento? No dia a dia de uma fiscalização, de um Ministério Público, de um processo trabalhista, Boa. É onde a isso gente vai que eu ter ia te só. perguntar. Onde vai ter demonstrada ineficácia e a empresa vai ficar sem provas. Você colocou que a gente vai perceber através da fiscalização do Ministério do Trabalho, da empresa, né? Como bons brasileiros, assim como a gente viu com o E-Social, com a NR12, com tantas outras normas, portarias que surgiram, a gente sempre ouve, e acho que me corrija se eu estiver errada, que isso não vai pegar. Essa lei não vai. Será que funciona, doutora? Será que não tem que esperar realmente entrar para funcionar? Porque tudo isso que a gente vai chegar lá gera um custo. Sim, Né, eu claro. tenho que refazer meus documentos, eu tenho que refazer a avaliação dentro da minha empresa, eu preciso verificar, como a gente até mencionou, nem todos têm psicólogos, talvez vão precisar contratar um para fazer essa avaliação. Com certeza, É um também. custo, É. né. Mas você acha que, de fato, na realidade, o Ministério do Trabalho está de olho nessa situação mesmo? Essa questão, a NR1, assim como Vai pegar? como costumam perguntar pra gente: "Vai pegar a É. NR1?" Na verdade, já pegou. A coisa tá tão avançada, que a gente já tá vendo. Primeiro, assim, vamos entender um pouquinho Ministério Público e Ministério do Trabalho. O Aonde está o envolvimento deles? O Ministério Público, ele tem a função de fazer uma investigação. É algo mais longo, mais demorado. E, assim, 90% dos casos de assédio, eles não vão cair no Ministério do Trabalho, vão cair no Ministério Público. Isso até ontem. Tanto que nossos maiores casos de assédio são o Ministério Público dos nossos clientes. Mas a NR1, ela é uma norma regulamentadora e que traz regras e penalidades. Tanto que a NR28 é que traz os valores de multa por não cumprimento. Então, olha como também vira chave nisso. Quando existia só o assédio, mesmo na NR1, só o assédio, a coisa ia reverberar dentro do Ministério Público por uma questão investigatória, complexa, às vezes com assinatura de TAC ou até ação civil pública, e em processo trabalhista. Hoje vai continuar a mesma coisa, quer dizer, o Ministério Público vai continuar atuando, vai ter processo trabalhista, mas o
Ministério do Trabalho entra nessa conversa porque está expresso em NR. O que acontece quando uma empresa até ontem não tinha equipamento de proteção individual? Quando chegava um fiscal, ele ia lá, visitava a empresa, verificava ninguém usando, né? Máscara, protetor. A gente, quando vai, às vezes vê ninguém usando, inclusive nas Já dá indústrias, bronca, já dá né? bronca. Mas aí o fiscal ia, verificava e autuava. Não foi sempre assim? Sim. O risco psicossocial vai entrar na mesma vala. E tem mais. Existe a NR1 com os itens e a NR28 com as multas. Todos os itens estão atrelados. A gente fez uma estimativa, né, por conta da live, de quanto poderia chegar uma multa, porque a multa é por cada item não cumprido, e são vários itens da NR. A multa pode chegar a R$ 100.000. Não é pouco. Não é Dependendo do tamanho da empresa, Débora, quebra a empresa. porque é por item. É lógico que ela tem uma variação, a gradação da multa ela leva em consideração a quantidade de empregados versus o risco em que ela está enquadrado. Mas assim, por um item, o menor valor é em torno de 2.000. Mas nunca vai ser um item. Não, Porque um isso daqui é um puxa o outro, regramento, né? é uma ordem, eu tenho que ter no PGR, eu tenho que ter as informações, eu tenho que ter a ação o plano de ação, a estratégia, o resultado. Quer dizer, se eu já não coloquei no PGR, já começou daí. Só isso pode ser, tá certo, que vai dar umas 10 vezes o valor da multa. Então, aí eu já tenho 10.000, ou, se for uma empresa grande, eu posso chegar aqui nessa brincadeira uns 20, 30 mil. Se o fiscal for muito legalista e muito criterioso e autuar por tudo, não é exagero isso não. Pode chegar a 100.000 uma multa, sem ser reincidente, né? Porque na reincidência dobra. Então já começa daí. Vou mais além. A fiscalização já está muito antenada. A gente vem vivendo, muitos dos nossos clientes também, o DET e o DJE. Hoje a fiscalização, ela já está fazendo notificação e autuação pelo DET. Por Tudo quê? Tudo eletrônico, né? eletrônico. O Vamos DET explicar é o um que sistema, é. o DET é um sistema eletrônico. O que aconteceu? A fiscalização sempre foi daquela forma, né? Quem é da velha guarda, né? Não que nós somos super A gente ouviu novinhos. falar, né? Sempre. O DET surgiu do seguinte: a empresa recebia uma notificação por correio para o chamamento de uma fiscalização. Modernizaram um pouquinho. A empresa começou a receber por e-mail a notificação para uma fiscalização. Agora, existe um sistema eletrônico do Ministério do Trabalho, na qual a empresa é notificada por lá. As empresas têm que olhar esse DET. Assim, a gente sempre sugere pelo menos uma vez por semana, quando menos, assim, no máximo. Porque a fiscalização vai aparecer por lá. E o auto de infração, quando você não cumpre, também. Então, até teu prazo de defesa você pode perder, porque eles não mandam mais como mandavam antes por correio, por e-mail. Acabou. Podem até mandar, mas a maioria não está mandando, não. Nós temos vivido isso com quase todos os clientes. Tudo vem pelo sistema do Ministério do Trabalho, que é o E DET. olha que curioso, muito embora ele seja eletrônico, eu vi esses dias que foram abertas 900 vagas para auditores Mas porque da eles Fiscal querem. do Trabalho. Porque a ideia é pegar todo mundo mesmo. Antes, um fiscal, assim, naquela época que tudo era presencial, recebia por correio ou o fiscal batia na sua porta, Te dava um prazo, ou né? pedia sua documentação, passava o dia na sua empresa fazendo varredura. Hoje tem o e-social. Ele não Vocês. precisa ir na sua Não. empresa, ele vai olhar tudo pelo e-social. E SST vai para o e-social. Segurança e saúde do trabalho, todas as informações vão para o e-social. E não Olha vai como tá mudar. amarrado. Não, vai piorar. Essas 900 vagas são 900 novas pessoas olhando o e-social, olhando sua E documentação, de forma mais rápida. para Que o ver fiscal. aonde eles vão arrecadar. O que o fiscal fazia? Verificar que o governo gosta de arrecadar. Claro. E precisa arrecadar como? Aonde ele busca isso? Com No as erro da empresas. empresa. É no erro da empresa mesmo. E aí, ontem, um fiscal fazia 2 empresas num dia de análise documental. Hoje, ele faz 20 É no isso mesmo aí. dia, É isso com aí. mais 900 vagas abertas. 900 novas pessoas avaliando um sistema que, com Sim, um clique, te dá toda a relação de empresas que já não estão em conformidade com a sim. legislação. E muitos dos que estão assistindo, acredito que passaram por isso, muitos dos nossos clientes passaram por isso. Teve a leva agora, a onda da fiscalização de cota de aprendiz, ano passado. Mas foi muita. Muita. Por quê? Porque foi a bola da vez, era o assunto do momento. Resolveram pegar aquele assunto. Agora a bola da vez está sendo essa alteração da NR1. Para É onde a isso gente acha mesmo, que né? vai? É a bola da vez. A gente já teve a questão da inclusão, né? Do Para PCD, por da exemplo. cota que as Exato. empresas tinham que cumprir, depois o jovem aprendiz, agora Entramos na fase do SST.
Na realidade, o SST, na parte de segurança e saúde do trabalho, que é SST, teve a época das máquinas também. É NR2 que não acabou, Não, tá? Só para todo não. mundo que tá assistindo aqui, não. Ufa, posso respirar e De parar jeito de. Não, tá dentro. Na Só que verdade, eles pegam assuntos, é é. engraçado, não dá, a gente não sabe de onde vem, né? Mas parece que tem assuntos que viram assunto do momento da fiscalização. Mas isso não impede, que é importante todo mundo ter em mente, que quando o fiscal caminha na sua empresa, seja para ver o maquinário, seja para ver se você está com protetor auricular, seja qual for a avaliação dele, se ele vê qualquer coisa errada, independente de qual seja, se está na NR12, se está na 1, se está na 7, ele pode te autuar. Ele ali é os olhos da lei, ele é o fiscal da lei. Exato. Ele Ele tá vai ali para isso, né? e ele vai Exatamente, fazer sim. isso. Então não adianta falar: "Ufa, vou respirar, não preciso mais arrumar meu maquinário", porque Não, é ilusão. não. E só para finalizar a história da NR1, como já pegou, a gente acabou de receber, faz 2 semanas, um processo de Ministério Público. Então já está em inquérito civil, tá? Não tá nem ainda, não tá nem na prévia. Já está em inquérito civil e o procurador já remete a NR1. A única coisa que ele não exigiu da gente na entrega de documentação foi o PGR atualizado. Porque, é óbvio, Não entrou entra dia ainda, 26 né. de maio. Mas ele já remeteu na existe a notícia de fato e daí a apreciação prévia dele. Na apreciação prévia, o procurador já remete a NR1. Nesses termos. Ou seja, quer dizer, não é que vai acontecer, já está acontecendo. E agora essa juntada de documentação que a gente vai ter que fazer, adivinha o que é? Treinamento, comprovação de canal de denúncia, comprovação de políticas. Segura um pouco, porque eu acho que aí, isso que você está dizendo aí, que tudo que vai fazer, já não entra num preventivo? Muito, Para eu não muito, ser autuado, muito. porque imagina que eu já tenho que dar todas essas informações. Quando eu Tudo. alterar meu documento, meu laudo, né, o PGR, eu já tenho que colocar quais são as minhas ações preventivas Exato. para que não ocorra nada disso dentro da minha empresa. Eu tenho que mostrar, como você bem colocou, muitas vezes a empresa já sai como errada. Então eu tenho que mostrar que eu não estou errada, que eu fiz tudo e que tem que ser avaliado, por exemplo, o perfil da vida da pessoa fora da empresa. Que acontece, É. né? E o que que a gente faz para defender? Então, as ações, primeiro, a empresa precisa sim fazer um checklist preventivo, porque são N. A pessoa às vezes tem a visão, né? Isso a gente conversa com os clientes direto também. Às Todo vezes, dia, né? às vezes a visão é muito superficial do que tem que ser feito. Ah, então perfeito, eu vou simplesmente alterar meu PGR, vou colocar no PGR risco psicossocial e colocar um tique. De jeito nenhum. É muito, muito. Por isso que eu falei que 8 horas de conversa ia ser pouco. É. Porque E a tem. gente só tem uma. É, É assim, o difícil PGR. colocar um assunto interessante, um assunto importante, Complexo, complexo, novo demais. com nós duas que É, adoramos a matéria e dá exatamente. 1 hora. É, É judiação, é. gente, é Mas, judiação. a grosso modo, o que a empresa vai precisar é ter um PGR atualizado, dentro do cumprimento de todos os itens que a NR1 traz. Então, é um pouco do que a gente deu uma pincelada hoje do que precisa. Eu preciso ter informações consistentes lá. Tá, mas como é que eu faço o PGR ser consistente? Eu vou ter que ter estruturas base, vou ter que ter estruturas base antes do PGR para corroborar o PGR. Assim, o técnico de segurança, quando vai na empresa para ver ruído, ele não pega a maquininha, vê quanto tem de ruído, faz com base na lei, vê quanto que aquilo tem de variação e o quanto ele precisaria de proteção, porque alguns, eu estou criando esse paralelo só para tentar ficar visual. Porque em alguns casos, aquele protetor auricular de colocar dentro da orelha não funciona, eu preciso Tem da daquele. concha, né? O risco psicossocial vai exatamente no mesmo caminho. Só que qual que é a análise? É uma análise prévia, muito envolvida, sim, RH e jurídico. Para quê? Para a gente poder desenhar, tá? Qual que é a fragilidade da sua empresa? Como que a gente ataca? O que você precisa Eu para desenhar tô, eu isso? tô entendendo que a gente vai precisar, como empresário, como RH, olhar os procedimentos, os Uhum, processos da minha empresa, o sem dúvida. documento, se eu tenho um regulamento, se eu já. Se ele é cumprido, É, porque também só o boa, papel não seria. É. resolve. Se eu tenho, na prática, uma política de anti-assédio, se eu tenho, caso ocorra, se eu sei como proceder, Como o eu que trato a que eu liderança? trato. Eu É. me preocupo em trazer inteligência emocional. As lideranças são um ponto sempre delicado na doença psicossocial. A gente já teve casos de empregados com ansiedade que alegavam que era o gestor. E depois você fazendo uma investigação, você vê que não, era a pessoa.
Em outros casos, sim, o gestor não tinha uma forma de lidar com a equipe saudável. Então, mas como você faz isso? Precisa estar dentro do assunto, muito dentro do assunto. Olha que curioso isso que você disse. Como você faz a liderança? Porque às vezes pode ser o gestor, pode ser o empregado, e assim como tudo, né? Ambos têm responsabilidade. Sim, O empregado também tem sem responsabilidade, porque dúvida. quando eu coloco regras ou determino procedimentos, né, da minha empresa que eu não concordo, não pode gritar, não posso exigir a hora extra, eu tenho que cumprir com as folgas, eu tenho esse perfil de trabalhar de forma correta e tem um empregado que não segue isso, eu também tenho que ter uma postura firme. Eu Vou também citar, posso dar, uma sem advertência, dúvida. Eu vou citar um verbal, exemplo né? engraçado que aconteceu com um cliente nosso. Talvez alguém aqui já tenha passado por Só não isso. deu o nome. Claro que não. Mas é que é tão fora do padrão assim. É um caso que a gente teve que era o seguinte: o empregado alegava estar sendo assediado pelo gestor. Aí a gente foi tentar entender que nível de assédio era esse, né? Sim, a pessoa, o empregado chegava atrasado todo santo dia. Não era 5 minutos, não, era meia hora, 40 minutos todo dia. Até um dia que o gestor falou assim: pô, não dá. Você tem horário para entrar. Por que que você chega atrasado todo santo dia? Resposta dele foi ao RH alegando que estava sendo assediado pelo gestor. Olha como é difícil hoje, a Gente, gente mas não, a entende. gente é contratado para ter um cumprimento de horário. Se você vai atrasar eventualmente, isso pode acontecer com qualquer um. Ok, primeiro você sabe que a culpa é sua. Segundo, existe daí talvez um grau de limite maior ou menor, dependendo da cultura da empresa. Agora, um empregado chega atrasado todo dia, leva semanas, o gestor pega no pé. E aí ele se sentiu assediado pelo gestor, pela pegação de pé, porque o gestor foi bravo mesmo. Mas não houve humilhação, nada disso. Ele só falou: Só você não cobrou o está contratado, cumprindo. né, É, porque a gente tem que lembrar que existem obrigações dos 2 lados. O exato. empregador paga pelo trabalho, então você está vendendo as suas horas de trabalho ali. Então você Exatamente. tem que estar ali. Muitas vezes um atraso que para o empregado pode ser uma bobagem, foi só 20 minutos, coloca toda uma produção a perder, ou toda uma entrega, né, e que aí Sim. entra na questão comercial, eu posso perder cliente, e também é outro assunto que a gente Sim. iria longe. Mas veja nesse caso, qual que seria uma conduta para a empresa? Porque, a princípio, se a gente for do retrato da situação num primeiro momento, entramos no risco psicossocial por causa do gestor. Não, então, aí o que a empresa deveria fazer? Deveria ter estratégias do tipo, teria aplicado advertência contra esse empregado. Amanhã, se ele. E o porquê da advertência? Porque amanhã, se ele tentasse alegar um assédio, se amanhã tentasse alegar um burnout ou algo assim, a empresa, naquele caso específico, teria um documento, que é o que a gente sempre fala, né? Documento e procedimento para uma empresa salva. É. Num processo, no Ministério Público, numa questão de, no PGR tá lá e não consta essa situação, não consta porque não existia mesmo, mas tem que estar relacionado na possibilidade. Mais do que nunca, a empresa precisa estar documentada, porque senão ela não tem chances Sim. nenhuma de se defender. Exato. E por mais que a empresa tenha condições de 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 ter essas atitudes mesmo, de colocar o empregado, né, a lei permite que ela tenha o ato dela de dar a punição, de tentar de cobrar Poder a de parte, direção. né, Tá como exatamente, o base do poder de direito do direção trabalho. dela É, muitas vezes elas não usam e não sabem como usar. exato. Débora, começou a chegar perguntas, eu Isso. vou ler algumas aqui, antes da gente Finalizar. finalizar, dizer aí como que a gente pode trabalhar melhor essa questão. Eh Bom dia, uma dúvida. Tem empresas que não aceitam atestado de consulta ao psicólogo ou psiquiatra. Isso está correto? Como agora entra a questão dos riscos psicossociais, se eles não aceitarem, esses atestados seria um Seria um erro? erro. Vou Seria explicar. um erro, né? Do psicólogo existe uma grande discussão até que ponto ele é considerado legal ou não para entrega. A gente discute lá na equipe pelo menos uma vez por mês esse assunto, porque vamos para o mais fácil, psiquiatra tem que aceitar, é médico. Para médico é indiscutível, tá? Se a empresa não aceita, isso está errado, porque psiquiatra tem CRM e a Uhum. legislação, aquela lei de 84, né, que é uma portaria, diz que tendo CRM, carimbo e assinatura é aceito. Agora, quando a gente fala de psicólogo, tem uma discussão do conselho versus uma discussão da legislação, que sim e que não.
Via de regra, gente, o que a gente vê mais é psicólogo realmente não obrigado a aceitar, tá? Então, a empresa, se não aceitar do psicólogo até ok, a pessoa teria que fazer a terapia fora do horário de trabalho. E do psiquiatra, sim, obrigatório. Não tem como dizer não. É bem importante, avaliar se você está recebendo atestados nesse sentido, né, se a pessoa está fazendo terapia, qual a questão? O que está Sim. acontecendo? Até conhecer um pouco da vida pessoal daquele Sempre empregado, ótimo, né? né? É, Porque às vezes, como que eu vou dizer que, toda essa situação não foi gerada na minha empresa? exato. Primeiro eu vou mostrar que eu tenho toda a documentação, que o meu processo, meu procedimento, meu tratamento, que eu realmente zelo pelo, né, pelo ambiente salutar Sim, dentro da empresa. E segundo, eu vou mostrar que o empregado tem uma vida fora da empresa. E exato. como é essa vida fora da empresa? Porque hoje, os juízes também estão, vale lembrar disso, também estão perdidos. É novo, eles também não sabem como avaliar isso. E eles não conhecem a empresa. Exato. Eles não sabem quem somos nós A gente aqui, fala muito isso. empresários. Quando você Não entra na conhecem. sala de audiência, o juiz tem um retrato daquilo que ele leu e ponto. O gerente que ganha gratificação de função tem que ter carga horária definida? Ou a empresa pode determinar uma jornada diária maior de 8 horas. Gente, esse assunto aqui, não, ele entra e não entra, porque a gente está falando de carga definida. A gente precisa, quando você me pergunta do gerente gratificação de função, a gente está entendendo que estou falando de cargo de É, confiança. Se exatamente. é cargo de confiança, eu não tenho Controle, né? controle da jornada dele. Então, ele tem que ganhar mais. Vamos pensar, eu gosto dessa, você concorda comigo, Débora, dessa explicação. Confiar, eu pressuponho que eu confio em todos que estão na minha empresa, porque senão lá eles não estariam. Sim. Cargo de confiança é uma confiança excessiva. Uhum. Além disso, ele faz às vezes do De dono. gestor. É, Se do. pegar fogo É, na empresa, podem ligar para ele que ele vai. sim. Por isso ele não tem esse controle, porque você não vai controlar a hora da entrada e saída, Sim. né, do Tanto que ele pode CEO, fazer dos 6 diretores, horas, 4 horas ou 12. e tá tudo A bem. condição de receber a gratificação de função, se ele está recebendo mesmo os 40% da gratificação, já está dentro da natureza do cargo de confiança. E aí, dentro da natureza do cargo de confiança, não existe jornada de 8 horas, de 11 horas, de 12 horas. A questão só ele não tem controle para mais ou para menos. Lógico que na prática a gente vê no dia a dia que é muito mais comum quem tem um cargo de confiança trabalhar mais de 8 As horas. horas do que Até porque ele já recebe um a mais por isso. e porque ele tem que fazer o negócio acontecer, Não, e a né. gratificação de função, a gente já fez cálculo, tá? O adicional, quando se paga a gratificação de função, ela sempre vai dar maior do que se Do todo que dia a ele hora fizesse hora extra. extra. É, Então, assim, já tem um porquê envolvido, tem um pano de é. fundo do porquê tá recebendo e porquê não tem Esse pano controle. de fundo, eu acredito que da pergunta seja se ele não está excedendo as horas e não pode ser um risco. É. Creio que seja isso que eles pensaram. Como o Então, Ministério do Trabalho faz essa avaliação referente ao risco psicossocial? Na verdade, ele não vai fazer a avaliação do não, risco. Você vai falar para ele que sua empresa tem ou não tem risco. exato. E as pessoas afastadas na sua empresa vão indicar se está funcionando ou É não. isso, Se exatamente você isso. tem empregado afastado, Sim. gente, todo mundo está se conversando. INSS, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, E o Justiça. e-social é o que, né? É o fofoqueiro da É, vez, né. Justiça do Trabalho, sim. tudo está coligado. Cada vez mais a gente está sendo vigiado. Agora é carteira de trabalho Digital, eletrônica, não tem mais o papelzinho que a gente nada. arrumava, consertava. Meu empregado ficava 2 dias sem registro para fazer o teste, eu fazia o registro retroativo. Atrasou no e-social, Não já perdeu o prazo, já já pode estar tem sujeito a multa. multa, É. é. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está apresentando. Então, Exato. assim, a gente vai ter que realizar uma revisão de processos e procedimentos na empresa, a gente vai ter que dar treinamentos, a gente vai ter que garantir um ambiente saudável, tô certo? Sim, até porque uma das perguntas que acabou passando, que era qual a contrapartida do empregado. É,
o empregado ele vai ter que cumprir as funções dele. Foi bem o exemplo que eu dei da história do atraso. Ele tem que cumprir as funções, ele tem que estar no horário dele. Mas vamos lembrar que a ponta fraca nessa situação aqui é a empresa. Porque na pior ela vai entrar como errada e ela vai ter que provar que ela é inocente na situação, nessa parte, né? Uhum. Porque é o que eu falei, a doença do trabalho já entra como. O burnout já entra, a ansiedade, o assédio. Então, por isso, quem tiver documentação, procedimentos, estruturas boas, vai conseguir se defender melhor. Porque o empregado tem suas obrigações, mas na dúvida, o primeiro que está errado é o empregador, né? Com certeza. E além de tudo, ele tem que usar, né? O É, empregador tem que usar do seu poder. sim, E aí é que é o detalhe, sim, né? Como usar. Que a sim. gente também fala muito, Muito, pratica muito esse treinamento com os sim. gestores, né? Como dar. O treinamento. Essa pergunta é muito legal, porque eu sei que é o próximo passo. Não, ainda não, mas eu acredito que vai, viu? Logo mais. Não, mas você não leu a pergunta. Terá alguma É, eu inclusão de li exames? no Não, ASA. as pessoas que estão assistindo a Ah, eu gente achei não que vocês ouviram. conseguiam ver, Não. desculpa. Terá alguma inclusão de exames no ASO referente a essa alteração? Não, a Pro hoje, princípio, né? né? Mas com certeza vai Vai. ter, porque É. pensa que hoje, uma coisa que é muito importante, quando você vai fazer a admissão, é aquela conversa que se tem com o médico. É um clássico seu, né? Você sempre fala isso, a anamnese inicial, gente. Gente, lá se descobre tanta coisa, mas tanta coisa. Porque a pessoa tá entrando na empresa e ela tá feliz, ela vai te contar a vida inteira dela. Aí depois, por exemplo, aquele rapaz, há 1000 anos atrás, tinha um problema de ombro e ele tocava bateria, Não, ele tinha. E teve um outro no escritório que ele tinha problema que de era o pintor. audição. É. Ah, o de audição, que era o da bateria. Teve um do ombro, que era o pintor. É, Mas isso, a empresa só conseguiu se salvar no processo porque na anamnese do início do contrato, as pessoas contavam quais eram os hobbies. então assim, fica a dica. Conversa com a sua empresa que faz os laudos, a sua empresa que faz seus ASOS. Não pague qualquer uma para ir lá e só ter o atestado por ti. Não. Para que tenha esse relatório médico. Vai ficar com o médico, ele não vai te entregar? Tudo bem. Mas quando você precisar, você já tem esse Exato. relatório. Você consegue buscar essas informações para sua defesa. Como fiscal do Ministério do Trabalho vai caracterizar os riscos psicossociais durante a fiscalização? Qual tipo de avaliação ou ferramenta eles vão utilizar? A gente acredita que, como já está recebendo fiscalização, que é através do e-social. Porque eles vão amarrar, imagina o seguinte, e isso eu acho que vai ser bem fácil para eles. Eles vão amarrar no e-social atestados apresentados pelos empregados, porque eles são Então, mencionados. afastamentos, se é por doença de trabalho, eu tenho que colocar, eu tenho que colocar Exato. no e-social. Somado com o que tem no PGR, somado, entendeu? Então, assim, vai amarrar tudo. Nesse primeiro momento, eu acho que eles também vão ficar meio perdidos em como fazer a avaliação. E assim, é lógico que num primeiro momento, porque vamos lembrar que o fiscal, ele não tem só que olhar o rede social, ele pode colocar informações para que a empresa apresente documentos. Aí ele junta e pede para informar dados e disso ele amarra tudo e pode atuar. Bom, quais os principais instrumentos a incluir o PGR para validar as ações referentes à NR1? Acho que você acabou de falar meio que sem saber, né? Mas a gente tem que garantir nada mais, nada menos do que um ambiente saudável. Então, você vai colocar lá treinamentos, você vai. Quais treinamentos, né? Do que é assédio, o que não é. Até essa questão que a gente está Comunicação sem ruído. falando, de aplicar advertências, de aplicar suspensão. As empresas não sabem como fazer isso. Sim. Como usar o seu poder de direção, não Exato. sabem. É um treinamento que é muito interessante para os gestores. Vale colocar lá, porque mostra que você está preparando quem está acima. Se quem está acima sabe falar com a sua equipe, a coisa vai fluir melhor, tá? Ações em resumo acabam sendo, eu até tinha feito uma anotação aqui para finalizar. PGR atualizado, auditorias internas, porque eu só vou descobrir o que eu preciso analisando o que eu tenho, né? Treinamentos constantes, um ambiente seguro, que tem muito a ver com o RH, um amadurecimento de liderança e análise do clima organizacional. Em resumo, é Acho bem que isso. também a gente pode incluir aí fazer gestão de atestados, das Muito. faltas, dos motivos, Muito. né? E avaliar o clima organizacional. Uma ação preventiva seria ter análise mensal com o psicólogo na equipe? Eu acho um pouco exagerado, Também. né? O RH consegue bem dar conta disso, tendo, assim, normalmente o que a gente vê no dia a dia
RH, a gente acaba virando meio RH, né, nessas histórias às vezes, não tem jeito. Não, a gente Porque começou amando RH, né? Por isso que virou é, direito do trabalho, advogada trabalhista, não tem jeito. eu acredito que até porque o psicólogo, se for uma vez por mês, ele não conhece a empresa como o RH conhece. É. O RH eu acho que vai ser muito mais fundamental nisso, com apoio jurídico em volta e com SST em volta, do que um psicólogo. A gente já viu casos que não Talvez, teve tanto sucesso com psicólogo dentro da empresa, então é, isso me preocupa um talvez pouco. encaminhar em casos que você esteja recebendo atestados. Talvez Tudo bem, encaminhar essa pessoa para uma avaliação sim, psicólogo seu, da sua confiança, pode ser interessante. sim, Mas estar lá todos os dias, é, além de que, vamos lembrar, que toda essa implementação, toda essa mudança, vai ter um certo custo para a empresa, sem né? dúvida. Antes que todo mundo se assuste, vai ser muito mais barato do que uma autuação, do que um processo É um investimento trabalhista preventivo, né? que diga que a pessoa adoeceu na sua empresa. Exato. Volto a repetir. Quando o empregado é afastado por causa de doenças relacionadas ao trabalho, o INSS está cobrando os custos que ele está tendo com você. Sim, Então, você indeniza o empregado com, né, às vezes perda laborativa, tem muito pedido de pensão vitalícia, muito. muito, que é Cada dia mais, né? Parece que piorou é, muito nos então você últimos vai pagar a anos. pensão para o empregado, você vai indenizar ele o dano moral dele, você vai pagar para o INSS. Então, fazer essas alterações, impedir que aconteça, trabalhar de forma preventiva, nunca foi tão mais importante e mais barato do que está sendo agora. Exatamente. Esse é o momento de olhar para dentro da sua casa. Arrumar a casa, né? Exato. Mais perguntas? Ai, tem um monte, mas, tá acabando o nosso tempo. E agora? Gente, a gente pode depois, para os que ficaram, a gente pode depois sim, mandar as respostas para vocês, tá? E aí pelo menos eles não ficam sem saber o que eles estão com É, dúvida ainda. não, a gente adora responder, fiquem felizes. Eu acho que a gente vai voltar a conversar muito mais sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Quando entrar em vigor, de fato, com certeza virão mais dúvidas ainda do que já existem hoje. Veja que nem está totalmente pronta, né? Agora em maio só, Sim. e mesmo assim a gente já tem recebido autuação. Imagina quando entrar. E até Ministério Público já falando de GNR1 nesses termos, então. Então, a gente não quer assustar, não espero que, aliás, espero que vocês não saiam daqui correndo procurando psicólogo para vocês, porque tiveram crise de ansiedade, mas fica a dica, vamos olhar para dentro da casa, vamos olhar os procedimentos, vamos olhar para os nossos gestores, para as nossas gerações, né? Porque eles estão olhando. Então, antes que alguém dê um alerta pra gente, é melhor que a gente já esteja preparado, né? Ninguém quer adoecer ninguém. Ninguém Claro. sai de casa para ficar doente e ninguém emprega ninguém para adoecer Sim. ninguém. Então a gente tem que, acho que tudo isso é muito respeito, é muito, né? Boa comunicação É, e inteligência emocional. acho que é isso, assim que a gente pode encerrar. Quer, Somente isso, a gente agradece, né, a participação é, de todos. obrigada a todos por participarem, por terem ficado até o final com a gente nessa live. Repito o que a Débora disse, se alguém ainda tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar nos nossos e-mails, que a gente vai responder com certeza, com todo prazer. Espero vocês numa próxima. Um bom dia para todos, uma boa semana. Tchau, tchau.